amado, Pai, teu vaso precioso que o Senhor escolheu para estar aqui hoje, para trazer a tua palavra, preciosa palavra que vem da sala do trono. Eu peço que o Senhor abençoe seus lábios, o teu coração, a tua mente, Pai. O Senhor tem todo o controle do teu filho amado, Pai. Use ele, Pai, da forma que o Senhor achar melhor. E use os seus lábios para falar com a palavra edificante que vem da sala do trono. E eu peço que o Senhor, Pai, o guarde nesse momento, o Senhor, com todas as setas inflamadas lançadas sobre ele, que seja apagada aqui agora, no nome de Jesus. Mas que o Senhor oriente, que o Senhor use ele para nos edificar e nos ensinar através da tua palavra. Amém? Aleluia. Amém. Boa noite. Alô, hi. Boa noite. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 12. João. João capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Amém? João capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Aleluia. Amém? Okay? Glória a Deus. Então vamos lendo aqui. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês terão sempre consigo. Sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Vamos orar rapidinho. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja aqui presente, Senhor, o Espírito Santo, como nosso irmão, nosso diácono Jorge já orou. E nós pedimos e acrescentamos, Senhor, que o Senhor esteja tocando aqui no coração de cada um de nós, Senhor. Que esta palavra possa abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para que eles possam ouvir também, Senhor. E que ela possa ser uma palavra que ministre no coração de cada um deles. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vemos aqui 3 irmãos, né? Lázaro, a Marta e a Maria, né? E eles estão presentes porque há uns dias atrás, está muito alto o som aqui? Não, tá bom? Há uns dias atrás o Lázaro estava morto, né? Ele foi ressuscitado por Jesus, né? E nós vemos aqui que eles estão se reunindo para ter uma comunhão com Jesus. A finalidade, a intenção deles é, lógico, honrar ao Senhor Jesus, né? Porque o que foi que Jesus fez com Lázaro? 4 dias, né, que ele estava morto. Ele ressuscitou dos mortos, né? E voltou, né? Uma semana praticamente antes ele estava dentro da tumba, né? E nós vemos aqui que provavelmente todos os 12 discípulos estavam lá. Mas só menciona o nome de Judas, os Iscariotes, né? Então Jesus, mais os 12 e, lógico, os anfitriões, que eram Lázaro, Marta e Maria, né? E
O interessante é que nós vemos aqui é que Judas Iscariotes, ele era o controlador das finanças. Ele era o controlador das finanças. Pode entrar, por favor. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. E o Judas, ele era o encarregado das finanças, E ele sai reclamando com esse dinheiro que foi colocado. Ele estava reclamando, por que foi colocado esse dinheiro aí? Mas não porque ele era interessado, fisicamente. Ele estava interessado no dinheiro que estava por trás. Vocês já se perguntaram por que Judas Iscariotes, ele que ficou controlando as finanças do ministério de Jesus? Por que não foi Mateus, Mateus não era o contador, contava tudo certinho. Se caísse menos 0,5, ele partiu, isso está errado. Tem uma coisa errada. Mas o Judas não. Vocês se perguntaram, Mas se não fosse assim, a Bíblia não seria cumprida, Jesus sabia que Judas iria traí-lo, E nós temos uma ciência disso, por exemplo, em João 6, não precisa vocês irem lá, Em João 6,64 ele fala assim: contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não o criam e quem o iria trair, Então Jesus já sabia disso. Ele já sabia que Judas era hipócrita, Judas era mentiroso, E 2, 3 semanas atrás a gente estava escutando uma pregação quando eu fui com minha esposa, nós fomos para Iuatá, Tem sempre uma pessoa que eram 12 discípulos, você é parecido com quem? Sou igual a Pedro. Pedro tem bastante, Pedro, Pedro Luiz, Pedro S, Não posso falar, Tem um Pedro, Eriquinha Pedro, Vou falar aqui dos mais, Então fala Pedro, mas inclusive esse pastor estava falando, e ninguém diz que eu sou igual a Judas, ninguém fala, Mas esse pastor falou que uma vez ele foi perguntar a ela, eu conheço um que é Judas, é esse que está do meu lado, o marido dela. Aí o cara ficou todo... Então ele nunca mais perguntou quem que se parece com Judas, Mas a gente vê aqui que os 12 discípulos, cada um com a sua motivação, cada um com o seu caráter, E nós vemos aqui 3 elementos, são os que convidaram Jesus. Nós temos aqui Lázaro, nós temos Maria e a Marta, Então, só esse pouquinho de introdução. Mas nós vemos aqui, por que Judas ele foi chamado, Nas Escrituras diz assim, em João 13:18, ele vai se referir depois a Salmos 41. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se para mim. Ele está se referindo isso a Salmos 41. Davi, mais de 1000 anos antes de Jesus vir. Até o meu melhor amigo, a quem eu confiava, que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Então Jesus já sabia que isso ia acontecer. Mas ele disse, não, Judas, você não pode vir para cá? Ele disse, não, as Escrituras têm que ser cumpridas. E Jesus não se esforçou para cumprir. Ele não precisava se esforçar, ele tinha que só o que cumprir. Ele é lógico, ele é Deus, ele foi cumprindo as Escrituras. Então, por isso que Judas traiu Jesus. Era para ser feito. E aí tem mais outros, por exemplo, em Atos 1:16 e João, em Atos 4:27 também, que fala sobre isso, Mas vamos voltar ao nosso ponto, E aqui nós vemos 3 pessoas, são os hostes da casa. É o Lázaro, Maria e Marta. Então o título da minha mensagem de hoje é como podemos honrar a Deus. São 3 exemplos, tem várias maneiras, mas eu vou colocar 3 pontos aqui. Quando nós servimos ao Senhor, uma. A segunda, quando nós estamos com Ele. A terceira, ao fazer sacrifícios. Depois eu explico o que é esse tipo de sacrifício, tá? Vamos começar com a Marta, Vocês já viram muito falar da Marta, Nós vemos aqui, Marta era uma servidora impecável. Ela era tão impecável que ela começava já
a incomodar os outros com a precisão que ela queria tudo certinho, no horário certo. Se não tivesse, ela reclamava, falava tudinho, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui, um livro antes, né? Em Lucas 10, capítulo 10, no versículo 40 a 42, né? Eu vou entrar nesse assunto, né? A Marta, eles convidaram Jesus, e Jesus estava na casa dele, né? A Marta convidou, né? Eles estavam ali, a Marta estava agitadona. Isso são minhas palavras, depois eu vou ler o que está na Bíblia. Estava frenética, ela queria fazer tudo, e porque não dá, está faltando isso, está faltando aquilo, traz isso, traz aquilo. Aí ela chegou, e a Marta, onde é que ela estava? Estava sentadinha. A Maria estava sentadinha, escutando a palavra do Senhor. Aí ela vai, Jesus, dá uma olhada na minha irmãzinha, ela não está fazendo nada. Eu estou fazendo tudinho aqui, eu estou toda acumulada, tanta coisa para fazer, e a Marta está assim, dá um alô ali para ela rapidinho, para ela me ajudar. Aí eu vou ler agora o texto aqui, né? 10, Lucas, capítulo 10, de 40, versículo de 40 a 42, né? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, né? Então a Marta queria fazer tudo certinho, chamava a pessoa para o lado dela, aí Maria não pensa assim, do Lázaro ainda nem está falando ainda, né? Então, Jesus, ele não está reclamando de você, ele não está falando mal de você, servir aos outros, né? Mas há uma maneira de servir, em até que você faça de uma maneira que todos os outros entendam, que aceitem, não que seja uma obrigação. Quando passa a ser uma obrigação, já perdeu a graça, já perdeu a bênção que viria. Se você está fazendo aquela coisa obrigado, já era, né? E vocês veem aqui agora, voltando para o João, esse capítulo 12, como a Marta ela evoluiu, né? No Lucas ela estava toda agitada, agora ela está falando aqui, Marta serviu. Olha só o nível dela, como já aumentou bastante, né? O nível de pensamento, nível de se comunicar com as pessoas, o nível de servir sem querer forçar, né? E a gente vê aqui que servir é uma coisa muito importante. Vocês podem procurar em Colossenses, se vocês quiserem depois, quem estiver fazendo a sua anotaçãozinha. Colossenses 3, de 23 a 24. Tudo em que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, né? Então, você estando no seu trabalho, você ajudando uma pessoa no seu colégio, na escola, né? Você está servindo ao Senhor Jesus. Nossa professora, hoje ela é a professora Eliette, ela não está escutando a palavra diretamente, ela vai escutar isso depois. Ela está servindo aos reinos do Senhor, né? Por quê? Porque ela está dando a palavra para um jovem, a nossa criancinha que está lá para cima, que vai ser usado por Deus em nome de Jesus. Hoje está só o Guilherminho, vem mais por aí. Minha esposa também, de vez em quando ela, né, tem que, de vez em quando não, uma semana sim, uma semana não, né? Ela não está escutando a palavra diretamente, mas a gente está servindo a Jesus. Quando nosso irmão, vamos falar aqui do nosso irmão Serginho, quando nós tivemos há 2 meses atrás, uma semana de, não, um mês de, foi um estudo, né? Com que vieram o pessoal das Filipinas, nosso irmão Serginho lá fora, ajudando no estacionamento, no seminário, né? Ajudando no estacionamento, faz isso, faz aquilo, o pessoal que arruma, o pessoal que ajeita. A gente está servindo a Deus, não precisa estar, Senhor, orando o tempo todo. Isso lógico, é necessário, mas a gente não pode fazer isso todo o tempo. Então a gente procura servir de uma maneira, né,
Não diretamente, mas Jesus fala que a gente fazendo por isso, ajudando aos outros, ajudando aos pobres, é a mesma coisa que a gente está ajudando a Ele. É o mesmo que está ajudando a Ele. Amém? E você vê aqui 3 tipos, né? É o Lázaro, que tinha acabado de ressuscitar. A Marta, um jeitinho dela de controlar tudo, fazer tudo certinho, né? E a Maria. O jeito deles de pensar, de se movimentarem, né? Por exemplo, a Marta toda agitada, agitando, fazendo isso, fazendo aquilo. A Maria, de vez em quando, sentadinha, olhando desenhando alguma coisa. E o Lázaro, paradão. A gente pode olhar aqui, todos nós temos isso, né? Talvez aqui até um Lázaro que precisa ser cutucado, né? Acordado. Você olha assim do seu lado, pá, né? Será que o Lázaro está dormindo? Ele está sentadão lá, não está fazendo nada? Não, é um jeito, depois eu vou explicar aqui, o jeito dele de adorar, né? Ele fala aqui que Lázaro, ele estava sentado na mesa. O Lázaro sentado na mesa, o que ele estava fazendo? Há uma semana atrás ele estava morto, ressuscitou, né? Mas agora ele está sentado, não está fazendo nada, a princípio. Mas se lembrem que ele... todos nós passamos por esse momento. Nós temos um momento de Marta, nós temos um momento de Maria, nós temos um momento de Lázaro, né? A Marta servindo, o Lázaro, depois de ele passar por tudo que ele passou, ele está sentadinho aí, ele quer saber de outra coisa, ele quer escutar barulho? Não, ele quer escutar a voz do Senhor Jesus, está sentadinho, ele quer pegar tudo. Ele não diz que ele quer receber tudo que ele puder. Jesus está na frente dele. Imagina, irmão, Jesus na sua frente. Você vai estar escutando para outra coisa, vai ter escutando música do mundo ou querendo ver televisão. Você vai querer ficar lá na frente de Jesus. Jesus está falando, você está aqui, recebe. É isso? Amém? Por que isso, né? Ele está sentado lá e está desfrutando da presença do Senhor. Quem aqui já teve esse gosto de receber a presença do Senhor? Né? Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão. Né? Vocês já perceberam que coisa maravilhosa isso é? Né? Você está ali no seu cantinho, quietinho, falando com Deus, quietinho. Ali você fala com Deus. Você recebe a mensagem. Às vezes o nosso coração está tão cheio de... Exemplo, uma cebola. Como é que fala em espanhol cebola? Cebolha. Deus vai tirando cada pelezinha e vai ensinando você, vai tocando você. Quando você está no seu momento de silêncio, né? Se você está com tanta barulheira no mundo, você não consegue nem escutar a voz de Deus, não sabe nem o que está acontecendo. Estou ocupado, estou fazendo isso. Essa semana para mim foi para variar, né? Toda semana que eu vou pregar, essa semana anterior vem muita coisa para fazer. Eu fui dormir acho que ontem quase 1h da manhã, para acordar hoje às 5 de novo, 5h30. Aí eu trabalho e a gente fica com o olho fundo, né? Mas não reclamo, porque a gente quer servir Marta, né? Quer servir ao Senhor. A gente quer ser um Lázaro, a gente quer escutar a palavra do Senhor, que está no seu cantinho, escutando aquele louvorzinho, está lá quietinho. Eu sempre imagino o meu amigo Serginho. Não, Luiz, eu estou aqui no meu cantinho. Às vezes ele liga para mim de manhã. Luiz, eu estou aqui no meu cantinho, escutando o louvorzinho. É um momento dele com Deus. Né? É um momento que cada um nós temos que ter com Deus. Senão, a gente fica... Eu me lembro, eu ficava orando. Só falando. Era só de um lado, só daqui para cima, né? Eu acredito. De cima para baixo. Não vinha nada. Por que não parar de falar? Deus, eu estou falando aqui, Luiz. Escuta um pouquinho. Escuta, fica calmo, quieta, calminho. Fica nesse tempo. Né? Aproveita para você receber a água da vida. Você bebe essa água que não vai secar. Você vai poder comer o pão todos os dias, esse maná que Deus dá para a gente se alimentar espiritualmente. A gente precisa se alimentar. E se não receber a mensagem dele, se não receber a palavra dele, a gente vai ficando perdido. Então a gente tem que ter esse movimento, esse movimento, entre aspas, tá paradão, escutar a palavra de Deus. Isso pode ser em 1 hora, pode ser em um dia, pode ser em uma semana. Você tem que ter esses movimentos. O movimento de servir, o movimento de escutar, de ficar quietinho, né?
Se ficar muito paradão, igual como Lázaro, já tem que dar uma cutucada, né? Porque está muito parado, né? E isso é uma coisa que você vai aprendendo à medida que a sua vida com Cristo, né? À medida que você vai tendo a sua vida com Cristo, você vai aprendendo a discernir esses momentos. Eu me lembro quando eu vim para cá, para o Japão. O japonês, ele tem uma vida toda regrada, né? Tantas horas é trabalho. Daqui para cá é divertimento. Daqui para cá é dormir. O brasileiro, a gente, né? Vem misturar tudinho. No trabalho, tá no trabalho, você... Ontem à noite você saiu, conversou com o cara, chega no outro dia, na hora do trabalho, está conversando, batendo papo, não sei qual. O japonês, não, ele está lá. Não, agora é hora do trabalho. Aquela hora era a hora do divertimento. Essa hora, então o japonês é todo assim, né? Ele, metódico, né? Kugiri, que eu ia falar. Sim. Mas, né? Quando a gente vai no reino também de Deus, a gente tem que ter esse tempo. O tempo para isso. Tudo é tempo, né? O tempo de lutar, o tempo de parar, o tempo de chorar, o tempo de sorrir, né? E esse tempo a gente precisa ter com Deus. Amém? E nós temos que escutar esse tempo, escutar esse momento. Por quê? Porque o nosso coração, ele engana muito. E o coração é a pior coisa, né? No estudo bíblico, a semana eu estava falando sobre isso, né? Nós vemos aqui, né, que em Jeremias 17:9, né? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Jeremias falando isso, né? Então, se a gente não estiver escutando a palavra do Senhor, a gente vai escutar uma coisa que talvez não seja do Senhor, mas seja um sentimento próximo, né? Então, a gente tem que procurar o Senhor, tem que escutar essa palavra, né? E Ele Deus vai tocando em você. Porque a gente fica cego. A gente não escuta o que tem que escutar, a gente não vê o que tem que ver. E a gente, com esse momento com o Senhor, a gente vai tendo essa intimidade com Ele, né? E Lázaro, ele está fazendo isso. Ele está recebendo a presença de Deus, ele está tendo sustento dele. Não há uma substituição para isso, né? Em Salmos 16:11, Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita, né? Também nós temos em Tiago 4:8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, sou pecador, somos pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente de vida, purifiquem o coração, né? E outra, né? A gente fica apenas ficando na presença de Deus. Aprenda a louvá-lo no seu cantinho, no seu tempo, né? E sempre agradecendo. Às vezes a gente está com um problema de doença, está com um problema, faltando isso, está faltando aquilo, mas agradeça ao Deus. Não faça o contrário, não comece a murmurar, que vai ficando a coisa pior, né? Agora vamos para Maria, né? Ainda tem bastante tempo, né? Nós vemos a Maria. O que foi que a Maria fez? No versículo 3 ela diz assim: Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caríssimo, um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume, né? Nós vemos aqui um gesto profético de Maria, né? Porque ela sabendo ou ela não sabendo, ela estava ungindo o Senhor Jesus. Porque 6 dias depois ele estaria sendo crucificado, né? E ela fez o gesto. Nós temos um exemplo na Bíblia do lava-pés, né? Que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, né? O que era essa cerimônia de lavar o pé? Cerimônia não. Você chegava na casa um hotel, mas está numa parada, a pessoa do nível mais baixo, o servo do nível mais baixo, ele vinha lavar os pés de quem chegasse. Ele lavava os pés, né? E a Maria, o que é que ela faz aqui? Ela vai ungir os pés do Senhor Jesus com um vaso de perfume caríssimo, é um nardo, né? Eu nunca senti o cheiro, é só o que eu tenho lido pela Bíblia, né? Um perfume doce de cor avermelhada, né? E ela fez isso
quebrou esse pote, né, de nardo e ungiu os pés do Senhor Jesus e limpou com o quê? Com os seus cabelos, né? Por isso que o Judas vem, né, e fala: que montainai, que desperdício, desculpa, que desperdício, que desperdício na visão de Judas, né? Porque ele estava interessado no dinheiro, né? E a gente vê, né, na Bíblia fala também que um dos nossos piores inimigos é o mamon, é o dinheiro, né? Se você deixa o dinheiro controlar o seu coração, você está perdido, né? E a gente vê aqui, né, que ela faz isso. Então Judas começa a falar isso também. Mas 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. É o versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, né? 6 dias depois, imagine, isso deveria ser um domingo. No domingo eles estavam tendo essa reunião, estavam tendo uma comunhão com Jesus, né? E 6 dias depois Jesus estaria sendo crucificado, né? E o sacrifício, e agora eu explico o sacrifício que ela fez. Vocês imaginam aquele pote, o valor que eles falam aqui são 300 denários. Um denário era um dia de trabalho, se eu não me engano, né? 10 um dia de trabalho, 10. O valor desse perfume, 300 denários. 300 dias de trabalho. Alguém aqui já ofereceu alguma coisa para Jesus? 300 dias de trabalho? Eu, não ser sincero, não fiz isso. E acho, não sei, a não ser que Jesus me abençoe, que Deus me abençoe para poder fazer uma coisa. Nunca. Um ano, sim. Nós temos 365 dias, né? 300, tirando 65, que ela folgou, eu acho, né? Ela ter folga, né? Então, 300 denários, né? O sacrifício. Agora imagina, Maria de Betânia, né? Betânia significa casa dos pobres. Era o local que eles viram, Betânia. Aonde será que ela arranjou esse? Não sei, não tem também na Bíblia, né? Esse nardo, ele era extraído perto do Himalaia, lá do lado da Índia. Era trazido, né, para Israel por causa do cheiro, lógico, né, do perfume, né? Então, como que ela conseguiu fazer isso, né? Vocês veem, era Lázaro, Marta e Maria, 3 irmãos, não fala sobre pai, sobre mãe, nada. Mas era uma casa de pobres. Alguém deve ter dado para eles, né? E no futuro Marta fez esse sacrifício, por quê? 300 dias de trabalho para você quebrar e jogar fora, entre aspas, né? É uma coisa, mas para você honrar a Jesus, irmão, o que foi que Jesus fez por nós que estamos aqui? Né? O sacrifício que ele passou na cruz, deu a vida dele para que nós pudéssemos ser salvos. Amém? Amém? Eu pudesse dar tudo, o Senhor está aqui, tudo. Porque não interessa a nossa vida terrena, isso é tão pouco, há 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, 125, por aí, 126, talvez, né? Interessa a nossa vida eterna. Então esse nardo, esse vaso de nardo, é pouca coisa, se você pensar na sua vida eterna, né? E é uma coisa assim tão impressionante como Maria fez isso, né? E como ela evoluiu, porque da primeira vez em Lucas ela está só sentadinha, só escutando. Dessa vez ela se jogou com tudo aos pés de Jesus e fez o que tinha que fazer, né? A Marta também, do jeito que ela era, ela já ficou mais na dela, servindo ao Senhor, protegendo ao Senhor, servindo as pessoas que estavam em volta. E o Lázaro, escutando, absorvendo, né? Então, uma coisa que eu queria perguntar para vocês aqui, né? Não era perguntar. Nós 3 maneiras, nós servimos a Deus, nós nos sentamos com Ele para ter o nosso tempo, e como Maria, nós fazemos um sacrifício por Ele, né? E
No último pedacinho do versículo 3, diz assim, né? É o 12, 13. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era de perfume, que ela derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E essa parte que eu quero falar agora. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume, né? Essa fragrância, esse cheiro, ele se espalhou pela casa toda. Amém? E as pessoas que foram tocadas por essa fragrância, né? Assim como nós, que já estamos salvos, que já aceitamos o Senhor Jesus, nós estamos agora nesse mundo em que qual o cheiro que nós estamos deixando para as pessoas? Por exemplo, voltando para o lado material aqui, para o nosso mundo cotidiano, você vai para o McDonald's, comprar um Big Mac, batata frita. Você chega na casa de alguém, eu pelo menos tenho essa capacidade, né? Capacidade é um dom que Deus me deu. O nariz é muito delicado. Você comeu marca hoje, né? Você vai no 7-Eleven quando elas estão fritando aqueles caragué. Quando a pessoa passa do seu lado, cheiro de caragué, né? Isso aqui, né? Churrasco, né? Há 2 semanas atrás nós fomos despedir da pastora Ana. Tá todo mundo com perfume, churrascos, né? Todo mundo com perfume de churrasco, né? Mas nós estando nesse mundo aqui, né? Que tipo de perfume você está exalando? Mas se você está com Jesus, o seu perfume tem que ser diferente. Você tem que tocar as pessoas ao seu lado. Você exala uma coisa diferente. Não é coisa do mundo. Você recebe isso de Deus. E você tem que procurar espalhar esse perfume como Maria fez, para exalar onde você passar. Do jeito que você anda, do jeito que você se veste, do jeito que você fala, do jeito que você trata as pessoas. Não importa se você é importante, se você não é importante. Para o homem, para Deus você é importante. Amém? Não se confunda com isso, pelo amor de Deus. Nós somos importantes para Deus. Por quê? Porque o único filho dele morreu por causa de cada um de nós aqui, né? Quer dizer que todos nós somos importantes. Eu sempre pergunto, né? Por exemplo, William, você me venderia o seu olho para o Itioquém? Não, né? E se eu te der Dioquém para eles 2 olhos, você venderia? Não, eu tenho certeza que não, né? Imagina a vida, estou falando só de 2 olhos. Imagina a vida do ser humano, o valor que ela tem para Deus, né? E essas pessoas, muitos à nossa volta estão perdidos, indo para onde não devem ir, né? E a nossa fragrância, para que as pessoas sintam que nós somos diferentes, não porque nós somos melhores ou piores, mas porque nós somos filhos de Deus, né? Porque nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A gente é diferente nessa parte. E a gente tem que, onde a gente passar, nós temos que exalar esse perfume que nós temos. E as pessoas sentem, as pessoas vão sentindo a diferença. Hoje eu encontrei com pessoas de 75 anos, 77 anos de idade, que já trabalharam na minha empresa. Na empresa onde eu trabalho, né? E assim a gente vai vendo como eles vão chegando próximo, acho que da vida, acho que, né, 77, 75. Eu não sei o que eu vou fazer a partir de agora, eu não sei, não tenho o que eu vou só fazer um exercício físico, porque por causa disso, por causa daquilo, né? Nós cristãos não, né? A gente sabe que a gente vai para encontrar a Deus. Quando o dia que chegar o nosso corpo se recolher aqui, a gente vai encontrar com Ele, com o nosso Deus, né? E a gente almeja fazer isso, a gente almeja chegar assim. Nós temos que chegar nesse ponto de chegar à estatura de varão perfeito, né? E isso não é fácil, irmão, nesse mundo que está à nossa volta, né? O mundo todo querendo nos encher dessas porcarias, desses cheiros ruins que estão à nossa volta. Eu olho para nossa irmã Rafaela, né? Ainda tem filhinho pequeno. Nossos pastores, bebezinho ainda, com neto, né?
nós já estamos criados, já temos uma visão, a gente fica preocupado com as próximas gerações, né? Para isso você tem que falar isso na sua casa, exalar esse perfume, falar de Deus. E, né, nossos irmãos ali também, né? Jorge e Harumi, né? 24 anos, 29 anos, eu acho, né? Os filhos, né? Os meus, 31, 29, né? E agora, correndo atrás, para eles também serem alcançados por Senhor Jesus. A gente só pode orar agora, não posso querer forçá-los, né? Mas a gente tem que mostrar isso, a nossa atitude, essa fragrância que nós temos, amém? E Paulo diz assim, em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios capítulo 2, de 14 a 15. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus, olha o que ele diz aqui, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Você é o aroma de Cristo, você exala a fragrância de Cristo. Isso está em 2 Coríntios de 2, de 14 a 15, né? Eu falo e peço, né? E oro para que nós possamos espalhar, né, o aroma de Cristo nas pessoas em nossa volta. Amém. Lá no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Peru, em todo local que a gente for, que a gente possa espalhar essa fragrância. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Então eu encerro a palavra de hoje dessa maneira. Espero que vocês tenham sido tocados, né? Eu acho que teve alguns irmãos Lázaros aqui que estavam um pouquinho caídos, que estavam cansados, mas essa também é uma maneira importante de você orar ao Senhor, amém? Lembre-se, são de três, Maria, Marta e Lázaro, os outros discípulos, né? Quem queria, né? Acho que ninguém aqui quer ser Judas, né? Eu me lembro que eu era muito parecido com Tomé. Ver para quê, né? E todos nós temos, são 12 discípulos, todos nós temos as qualidades, né? Pedro tem bastante, né? Pedro tem demais, Pedro era demais, né? Pedro é demais, assim como Paulo, né? Todos nós temos essas qualidades, dependendo do tempo da nossa vida, do nosso dia, dessa semana, todos nós temos essas qualidades. E nós temos que procurar lendo, entendendo, porque às vezes, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu queria ler tudo, de Gênesis até ler a segunda vez, a terceira, mas já não é mais assim que eu estou lendo mais a Bíblia, procurando, mastigando, como disse um amigo meu, né? Pouquinho a pouquinho, fala um pouquinho, lê um pouquinho, aprende isso aqui, vê isso aqui, medita nesse ponto, né? É assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai absorvendo esse aroma. Amém. Né? E você pega esse aroma sem você sentir, você vai exalando isso. A nossa pastora Ana não está aqui hoje, né? Ela está no Brasil. Pastora Ana, onde ela passava, ela deixava aquela essência de Jesus, né? E vejam só, lógico que nem se pode comparar, né? Imagina Jesus estando do seu lado, né? Pastora Ana, com todo aquele poder que ela recebe do Espírito Santo, com toda a voz, com toda aquela maneira dela falar, né? E a gente quer ficar escutando, a gente quer absorver. Jesus estando do nosso lado. Eu me lembro, né? Lázaro, aqui na frente, Jesus falando e querendo absorver tudo, pegar tudo, né? Imagine, se coloque assim quando você estiver lendo a Bíblia. Imagine se você colocando, se pôr nessa posição, né? É uma coisa tão maravilhosa. E você vai ter a sua própria experiência. Não adianta eu posso contar, o pastor Célio vai contar o testemunho dele, os nossos irmãos vão contar, mas é tudo especial para cada um de nós, né? Amém? Essa é a palavra que eu tinha a dar para vocês, amém? Amém. Obrigado.